Boa noite para todas, todos, todes. Dizer que o Café e Prosa, ele é um programa de realização da Associação Cultural e Agrícola de Jovens Ambientalistas da Paraíba, a Cajamã PB. E o nosso programa ele vai ao ar todas as segundas-feiras, das 18h30 às 19h30, aqui no Instagram. E retransmitido para as nossas redes sociais. Então, dá um pulinho lá, entra lá com a gente, conhece um pouquinho mais. E vai ser ótimo. Vamos lá, Lourenço conseguindo entrar aqui conosco. Nosso café hoje, por sinal, é com o Lourenço. Ele é presidente da Remar. E vai falar um pouquinho para a gente, não só quem ele é, mas também a importância dos 32 anos do ECA. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Palavra com você, se apresenta. Boa noite, querida. Está escutando bem? Sim, está ótimo agora. Está me vendo também? Pronto, porque agora coloco um pouco mais de luz, porque a noite é assim. Muito prazer, fiquei feliz do convite, sobretudo quando é juventude organizada, vocês do rural, do campo ainda mais, e Joelma fez esta mediação. Bom, eu sou Lorenzo Delaini, pelo sotaque se compreende que não sou brasileiro, sou italiano da cidade de Verona, que é a cidade de Romeo e Julieta, romântica, não é? Mas estou aqui na Paraíba há 33 anos, e sou casado com paraibana, e atualmente sou secretário executivo da Remar, a Rede Margaridas Pro Criança e Adolescente da Paraíba. Eu me formei em arquitetura e teologia lá na Itália e depois fiz a especialização em direitos humanos aqui na Federal, na Universidade Federal da Paraíba, e justamente trabalhando um pouquinho a área da infância, sobretudo eu trabalhava na escola de meninos, meninas de rua, se chamava depois Escola Margarida. Então, eu fiz a tese sobre este trabalho pedagógico com crianças e adolescentes em situação de rua. E depois de 2003, a Unicef nos começou a dizer que não é suficiente uma experiência de escolarização alternativa, aberta, etc. Precisa uma rede que ao redor dela possa trabalhar a dimensão da saúde, não só da educação, mas da assistência social, entrar a parte da justiça, a parte dos conselhos tutelares, conselhos de direito, e assim por diante. Então, a ideia de criar uma rede, e a Remar surgiu assim, em 2003, como uma rede de proteção integral aos direitos da criança e adolescente. Eu naquela época era assessor desta escola, de Margarida, e depois fiquei na coordenação com Conceição Vanderlei, que eu sou mais da área não governamental, das pastorais da Igreja Católica, da juventude, etc. Ela mais da parte do governo. Então, nos colocamos como coordenadores, depois agora mudança de regimento é secretário executivo, mas esta parte um pouco de articulação, coordenação, praticamente há 19 anos a gente está neste trabalho de articulação. É bom que diga uma palavra sobre o que a Remar faz? Sim, certo. Então, a Remar, o termo é Rede Margaridas Pro Criança e Adolescente da Paraíba. Por que Margaridas? Porque se inspira a Margarida Pereira da Silva, de Pombal, uma mulher lutadora, negra, brasileira, nordestina, que criou lá em Pombal, o movimento nacional de meninos e meninas de rua, a pastoral do menor, o Conselho de Direito. Então, foi uma grande lutadora, faleceu depois. Então, nós, quando tínhamos esta escola, era a escola de meninos e meninas de rua, e dizia, que estigma horrível. Quando jogava futebol, ganhava com o Pio Décimo, ganhava com a escola particular, mas o nome era horrível. Então, a gente fez uma pesquisa, e a ideia de Margarida foi o que a meninada priorizou. Então,
vimos junto o nome Rede Margaridas para Criança e Adolescente. E Margaridas é plural, porque na Paraíba tem Margarida Maria Alves, que é também mártir da luta pela terra ali da Lagoa Grande. Então, as Margaridas, que são flores pequenas, etc., mas que resistem muito também na seca, nos desafios da falta de água e de situação. E remar é também remar o nosso barco na contracorrente, que hoje, na conjuntura atual, ainda mais temos que remar muito. Então, Rede Margarida para criança e adolescente, mas vamos dizer que a finalidade nossa é uma articulação, articular, mobilizar e integrar, porque uma rede é feita de várias instituições, integrar em rede de instituições, seja governamentais, a não governamentais, sociedade civil organizada. A nossa busca é efetivar a política de proteção integral da criança e adolescente que o Estatuto da Criança e Adolescente prevê. Sobretudo a que está em vulnerabilidade social no estado da Paraíba. Então, nós não somos executores de política, mas nós articulamos, mobilizamos, integramos, porque a rede funciona, porque o controle social funciona, porque o monitoramento das políticas públicas funciona. Então, um trabalho de articulação política, um desafio constante que a gente faz. E nós temos alguns eixos de trabalho. Um é o fortalecimento das redes de proteção, seja municipais que locais, dentro da capital, e são redes de proteção à criança e adolescente. Em vários municípios, a gente junta o chamado Sistema de Garantia de Direitos, vários atores que são responsáveis da política, como o Estatuto nos prevê, da efetivação da política. No centro é o Conselho de Direito, o estadual, o municipal, o CBDCA, o SEDCA, e depois estas redes nos vários municípios, ou, por exemplo, temos o CREREC no Cristo Rangel, a Rede pela Paz no Alto do Mateus, a Rede Comé Mangabeira, aqui na capital tem várias redes de bairro também que se juntam. Então, primeiro eixo nosso é trabalhar em rede, fortalecer as redes, juntar as forças, somar nesta ideia de efetivação da política em defesa da criança e adolescente. Depois tem o protagonismo infanto-juvenil. A gente acredita que criança e adolescente tem um papel fundamental de ser sujeito de direito, como o Estatuto prevê, mas ser protagonista da própria história, protagonista da própria vida, tem um potencial muito grande e se aprende desde criança, não só adolescente, mas criança. Então, se aprende fazendo. A participação se aprende participando. Então, o protagonismo infanto-juvenil é um outro eixo forte nosso. Depois, temos a gente participa de várias políticas públicas, sobretudo os planos a nível estadual e municipal. Principalmente, nós trabalhamos com a convivência familiar comunitária, o plano de convivência familiar comunitária, que é um pouquinho um guarda-chuva para trabalhar com as famílias, sobretudo vulneráveis, é o que mais protege a criança e adolescente. Depois tem que ser fortalecida, depois tem contra o trabalho infantil, a violência sexual, a socioeducação, a questão das mídias socioeducativas, e depois a gente trabalha também com a primeira infância, faz parte da rede da primeira infância. Então são vários planos, várias temáticas que na qual a gente trabalha. E depois a gente se organiza como uma rede e temos uma pequena equipe. Eu e Conceição somos secretários, Joelma que fez a mediação com você, assessora da comunicação, Reinaldo protagonismo, inclusive a Rose Veloso, não sei se você conhecia, uma grande militante, infelizmente faleceu um mês atrás, ficou entubada, não era Covid, mas estava uma situação muito delicada e perdeu uma companheira muito boa, muito engajada, que apoiava a meninada, sobretudo acreditava muito nas crianças e nos adolescentes. Pronto, mas somos a equipe, depois tem um grupo operativo com algumas instituições que encaminham as coisas, mas a gestão é participativa. Nós temos uma comissão gestora são ao redor de 30 instituições, várias, de várias natureza, que se agregam, atores do sistema de garantia de direito, e a gestão decidimos junto a um coletivo, e mensalmente a gente tem nossas reuniões. Não sei se mais ou menos, depois estamos presentes em muitos espaços de articulação política, etc. Sim, uma maravilha saber um pouquinho mais. Justíssima essa homenagem às Margaridas. E nessa questão da REMAR,
Às vezes as pessoas dizem assim, ah, porque é pequeno, ou porque é grande. Mas nossas crianças e um passo de cada vez. Eu vou começar, então, antes de chegar no ECA, perguntar nessa trajetória da Remar algumas das conquistas. Conquistas, muitas conquistas e muitos desafios também, porque com a realidade que, sobretudo com o governo atual, é um desafio constante. Mas não, diria conquistas importantes. Esta do protagonismo, para mim, é uma das coisas, porque não é fácil, a gente insiste, só que o nosso trabalho é de articulação a nível mais amplo. Nós temos uma comissão de protagonismo intermunicipal, não vamos dizer estadual, porque é mais a região metropolitana de João Pessoa, algum contato, que junta várias instituições. E poi uma de João Pessoa municipal. Então, com protagonismo, nós conseguimos realmente que muitas crianças e adolescentes se empoderassem mais nos seus direitos, participassem de várias instituições. Inclusive, nós fizemos publicação sobre a experiência de protagonismo, até na Espanha, um livro feito em parceria com a Universidade Federal da Paraíba, a professora Fátima Pereira. Então, tem toda uma questão de empoderamento, de conhecimento, mas, sobretudo, está presente nas vários espaços. Tem adolescentes que participam de conselhos, de planos, de espaços. Inclusive, nós fizemos toda uma luta para que tivesse um conselho consultivo no CMDCA de João Pessoa, feito de adolescentes. Ele tem toda a organização dele. Inclusive, nós temos representante no Conselho Nacional, no CONANDA, da Paraíba, Nígia e Emanuela. Nígia, Emanuela que representa mais a questão afro-brasileira, etc. Então, temos toda esta... Eu diria que o protagonismo é uma das coisas, agora, com passos lentos, nem sempre, mas tem adolescentes que já são liderança, inclusive, agora, por exemplo, nós faremos o lançamento da campanha dos 32 anos do ECA, o dia 13, e quem coordena a mesa são os adolescentes. Terá o Tribunal de Justiça, tem o Ministério Público, tem o OAB, adultos, mas que são coordenados pela adolescência, são eles que fazem as perguntas, que fazem a gestão todinha dela. Então, nós, neste caso, um segundo avanço grande, eu direi, na convivência familiar comunitária. Nós, quando começamos, percebemos que os abrigos chamados de João Pessoa era uma coisa incrível, era ainda quase um quartel militar, sem personalização, enormes, lá tinha o Dom Adalto, tinha o Jesus de Nazaré, era um problema muito sério. Então, fizemos uma pesquisa, percebemos que muitas das crianças eram abrigadas para a questão de pobreza, que pelo estatuto é um absurdo, a pobreza. Inclusive, vários eram filhos de madames, filho de doméstica de madames, que vinham do interior, serviam as famílias de classe alta, e as crianças eram colocadas nos abrigos para a mãe poder trabalhar, ser explorada direitinho. Então, o juiz daquela época, o doutor Fabiano, disse, não é possível, e com a pesquisa mostramos que a coisa realmente... E a partir disso foi toda uma... E se mudou, lá tinha mais de 500 crianças acolhidas, e com todo o trabalho de um grupo de trabalho, com o reordenamento dos abrigos, com o projeto político-pedagógico dos abrigos, insistindo para acolhimento familiar, a família acolhedora e não só a instituição, a guarda subsidiada, que toda a prevenção com as famílias, trabalho com as famílias, se conseguiu. Hoje são 120, 130 abrigados. Então, são conquistas importantes, além de toda a luta para uma melhoria da convivência familiar comunitária. E nos planos, nós estamos nestes vários planos, trabalho infantil, a socioeducação, sobretudo, é onde estamos mais ativos. Tem um grupo de trabalho de gente muito engajada, da universidade, do juizado, tem o Padre Xavier, lá do Centro Dom Oscar Romero de Direitos Humanos, projeto legal, e tem todo um monitoramento constante da situação da internação e da medida em meio aberto. Então, tem todas, eu acho que a gente está muito constante nestas coisas. Então,
mas poderia dizer mais coisas, mas não queria nem cansar, exagerar. Mas a gente está nestas lutas constantes e tem avanços significativos. Sobretudo também a credibilidade que a Remar, que as pessoas que participam, inclusive tem muita gente que vem, universidade que vem, fazem estágio e depois crescem participando. Então é uma formação constante também de liderança, de pessoas que se engajam e sobretudo para mim que trabalho em rede é juntar quem tem mais compromisso com a causa da criança, adolescente e direitos humanos, quem tem mais motivação, quem tem mais empenho realmente se junta e soma as forças contra quem quer destruir, quem quer diminuir, quem quer fazer de conta das políticas públicas. Então, é fortalecer muito a caminhada e se sentir mais um vínculo maior entre nós, um fortalecimento. O trabalho em rede é um trabalho coletivo importante. Lorenzo, boa noite. Boa noite, Alex. Boa noite. Coisa barba profética linda, coisa boa. Tentando ficar igual o futuro presidente, né? É isso mesmo. Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas a gente tá aí muito bom. Agradecer aí a presença, a participação do Lorenzo, né, que é um grande lutador em defesa da política da criança e adolescente. E aí, Alexandre, já vou chegar aqui, já com pergunta aqui para o Lorenzo. Né? Você é Gustavo? Eu sou Tiago. Ah, Tiago. E você é Alessandra, isso, só para... Pronto, senão para... Tá certo. E aí, Lorenzo, o estatuto, né, da criança e adolescente, ele já está na sua fase adulta, né? Está com seus 32 anos, já passou toda a fase de crescimento, já está na sua fase adulta. E a gente sabe que ele tem uma tarefa muito importante, que é da defesa dos direitos e dos deveres da criança e da adolescente. Mas, nesse último governo, na verdade, desde 2013 ali, com essas confusões que vem acontecendo no Brasil, muita coisa vem sendo atacada, né, na questão do ECA. Há muitas divergências, na verdade, sobre o que é o ECA e a sua tarefa, e esse povo mau caráter o utiliza, né, de uma forma diferente para que possa criminalizar as crianças, quando, na verdade, quem deve ser responsável por isso é o Estado, né, pela falta de política. Então, nessa fase adulta, né, que o Estatuto está hoje, o que é que a gente precisa fazer para melhorar ainda mais? Para que as crianças, de fato, possam ter aquilo que o Estatuto diz, de direito e dever, né, para que aquilo possa ser implementado na prática. Porque o que a gente vê, né, é só cada ano mais reduzindo os direitos e os direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes nos estados. De fato, nos 31 e 30, nós tínhamos campanhas, nós temos sempre um jingle, um VT, que inclusive iremos lançar este ano e vamos partilhar, se vocês podem também, é importante fortalecer. E a nossa campanha era na pandemia, a desigualdade. O jingle dizia Filho de Maria, tem computador, tem celular, tem a aula à distância, e o filho de João está lá sem celular, tá na lama, tem que trabalhar no trabalho infantil, esta desigualdade, e dizia, a nossa luta não acaba, pois a gente não desiste, criança e adolescente, quem protege resiste. Então, nosso é resistir frente a este desmando da política pública, este Estado mínimo que ameaça o Estado de Direito, a democracia, com este governo neoliberal de extrema esquerda, etc., e com um grande retrocesso, desmonte de direitos humanos e ameaça tudo que é de coletivo, de construção, de controle. É aquela coisa para nós terrível do congelamento dos gastos públicos, a EC 95, que cortou mil possibilidades de projeto, etc. E esta economia, que no final é uma economia marcada pelo lucro, pelo interesse econômico das classes privilegiadas, até internacionais. Este Paulo Guedes, que vem com um discurso bonito, mas no final é completamente contra o crescimento. Então, a dignidade humana vai diminuindo os direitos e de qualquer forma, a privatização e todas essas coisas. Então, o que nosso lema era a resistência, nenhum direito a menos, vamos defender o que foi conquistado e lutar para que
não piore a situação, etc. Este ano, nós, que é um ano eleitoral, então um ano importante, a gente decidiu na campanha nossa colocar, o tema deste ano seria a fortalecer a Agenda 227. Não sei se você ouviu falar do que é a Agenda 227, e o lema é criança e adolescente, prioridade absoluta. Então, o que seria a Agenda 227? Porque a Constituição Federal tem o artigo 227 que diz que é dever da família, da sociedade, da comunidade, do poder público do Estado, com prioridade absoluta, assegurar os direitos da vida, da educação, da saúde, todos os direitos fundamentais. Então, é dever com prioridade absoluta. Então, o artigo 4 do Estatuto retoma este artigo 27 da Constituição, inclusive foi uma grande mobilização, porque o Estatuto não caiu do céu, não nasceu por acaso, foi toda uma luta, na época de final de ditadura, nos anos 90, lá chegando, e tinha a Convenção Nacional que falava de proteção integral, de superar a situação irregular para nova parâmetro da proteção integral. Então foi toda esta grande luta, um marco civilizatório grande. Para mim, eu sou estrangeiro, digo, o Estatuto é uma das leis mais avançadas que temos e que é importante, mas que se espelha na Constituição. Tem gente que diz, o Estatuto é uma utopia, uma coisa que... Eu digo, a mesma coisa é a Constituição. A Constituição e nossos marcos legais têm que ter o ideal que a gente quer e que temos que lutar para isso. E a Constituição, todo mundo vê como é a referência central. Então, a nossa ideia é esta aqui. Esta agenda é porque se juntaram várias instituições não governamentais, da sociedade civil, redes, fóruns a nível nacional e pediram de pensar propostas que seja para os candidatos à presidência com foco na prioridade absoluta de criança e adolescente. Então, proposta que realmente foque os direitos de criança e adolescente. Então, a gente está querendo fortalecer esta luta ao redor disso. Inclusive, a gente está pensando de atualizar as propostas nacionais aqui no estado da Paraíba, com os deputados federais, estaduais, etc., de modo que realmente seja prioridade absoluta. Mas o nosso giro deste ano, prioridade absoluta tem que ser prioridade, que não é prioridade, não é. E onde se vê, sobretudo, eu digo sempre, a prioridade onde se vê é no orçamento. Quando a gente tem várias coisas para fazer, mas se tem uma coisa que nos interessa, é ir, não sei, na festa de São João, lá em Campina Grande, não sei o quê, a gente arranja dinheiro, dá uma força para fazer. Então, a prioridade se vê quando tem uma mobilização de força. Mas só que nós não temos prioridade nestas coisas. Ao contrário, hoje, a gente vê toda o desmonte, por exemplo, da educação. É um absurdo agora com os 5 ministros que passam, o ministro da Educação que com os pastores entra nesta corrupção. É um negócio incrível e não tem nenhuma preocupação com a educação, com o problema agora da qualidade da educação, da meninada que volta no presencial ou não, e que tem um atraso na aprendizagem. Então tudo isso teria que ser toda a preocupação da educação. Mas só para dizer alguns exemplos, a saúde mental é outro problema muito sério. Olha que saúde mental, o Ministério extinguiu a coordenação de saúde mental o dia 20 de junho agora, com o decreto de 11.098, que agora nós, quando falamos com a meninada, a questão da saúde mental é um dos desafios maiores. A gente vê muitas crianças e adolescentes com problema de ansiedade, com problema de estresse, de automutilação, tentativa de pensamento suicida. A gente tem projetos também que estão trabalhando nisso. Mas eu estou dizendo que na frente de todas estas questões, nós temos que realmente defender a prioridade absoluta. Defender, então, é um movimento político para que nas eleições se elejam pessoas que defendem estas bandeiras e que a gente vai cobrar, vai monitorar. Então, esta é a primeira coisa. Mas depois, claro, que precisa ter coragem de denunciar
o que não está correto e, porém, também valorizar os expedientes, que avanços, e valorizar, e para mim, Gandhi dizia sempre, eu gosto muito, ele dizia a objeção de consciência, o ser crítico com tudo que é da opressão, mas também aqui agora fazer um plano, começar de mim, de nós, a fazer o que seria o sonho do futuro da nossa sociedade. Então, essas duas dimensões, mas que precisa ser organizadas, precisa se articular, e por isso a importância do trabalho em rede, a importância. Então, a gente defende muito esta questão da organização, da defesa de propostas e também de valorizar o que de positivo está surgindo, o que está nascendo. Não sei se respondi, mas os desafios são grandes. E aí você só falou uma questão, vou só cortar de novo, isso, Alexandre. A questão da prioridade absoluta, você falou da questão do orçamento, e faz uns anos, acho que uns 2, 3 anos que eu venho muito falando, vejo o pessoal que trabalha com criança e adolescente, né, trabalhando sobre a questão do OCA, né, que é o orçamento da criança e adolescente. Porque a gente que trabalha com juventude há um tempo. Então, quem trabalha com criança e adolescente com juventude, quando vai falar de orçamento, nas peças orçamentárias, não, já está lá, porque já tem dinheiro para educação, já tem dinheiro para a saúde. Sim, especificamente, sem ser educação, já é obrigação. Mas criança, para além da educação, também tem que ser, né? A soberania alimentar dessas crianças, o direito de brincar, o espaço, onde é que está tudo isso? Né? E aí, como é essa luta pelo OCA? O que é, de fato, esse OCA que a rede de proteção da criança vem trazendo? Inclusive, o Ministério Público, né, tem uma cartilha de como implementar, bem interessante. Se puder trazer um pouco disso, é interessante para a gente. É porque é uma luta já de anos, porque a ideia é o orçamento criança-adolescente, o OCA não é? Porque tem cada política pública, você falava juventude, saúde, educação, etc. Cada uma tem seus orçamentos, apesar que muitas vezes são virtuais, porque são orçamentos pensados, mas ainda não efetivamente tem que cobrar, monitorar, tem o plano plurienal, tem a LOA, tem vários mecanismos, mas o importante é que sejam realmente conhecidos. Então, tem esses aqui, mas tem também uma série de outras questões, que inclusive o Fundo da Criança e Adolescente, que está nos conselhos municipais, estadual e nacional, teria que priorizar realmente as áreas de maior desafio, necessidade, com financiamento, com projetos e coisas assim. Então, mas teria que ter, o orçamento teria que compreender todas, ter uma visão de tudo que se investe para a criança e adolescente. Justamente você dizia juventude, porque depois, no artigo 227 da Constituição, foi inserida a juventude também, inicialmente a criança e adolescente, e foi inserida a juventude. Inclusive, eu trabalhei muitos anos como assessor do setor juventude da Arquidiocese, a gente lutou por o Conselho de Juventude em João Pessoa, depois na Paraíba, então, as políticas públicas, o Estatuto da Juventude. Então, infelizmente, às vezes, o mundo de criança, adolescente e de juventude nem sempre colabora. Eu acho que precisaria realmente somar mais. Mas, voltando ao OCA, este conjunto de propostas, inclusive tem todas as cartilhas, como você dizia, e orientações para ver como organizar, e tem municípios e até juízes, promotores que apoiam. Nós fizemos uma luta grande, o ano passado, na Assembleia Legislativa da Paraíba, foi a Esther Isabel que propôs, e foi votada a lei de criar o OCA, o Estado de Criança e Adolescente a nível da Paraíba. Em João Pessoa, tinha o Marcos Henrique, que é o presidente da Frente Parlamentar Criança e Adolescente. Ele também lutou muito, participou na Assembleia Legislativa, mas ainda não foi aprovada em João Pessoa, mas estamos vendo. Mas tem, inclusive, o doutor Ale, que é promotor da infância, uma das prioridades dele é que este OCA realmente seja efetivado nos vários municípios. Porque aí, o OCA significa ter uma clareza de fato, quais são os investimentos e de monitorar e cobrar. Porque o problema é que quando se fa o orçamento público, em geral, na última hora, mandam
para próxima, para dar alguns pareceres, mas em cima da hora. Está tudo já encaminhado, às vezes copia-cola do ano passado. Então, é uma coisa muito engessada, a participação popular, o controle social é fraquíssimo. Então, precisa realmente essa questão orçamentária. Nos planos, por exemplo, a gente tem planos muito bons contra a violência sexual, trabalho infantil, a convivência, a socioeducação, trabalho. Mas depois, na prática, fica no papel se não tem orçamento. Então, entanto que nós temos toda a luta para a sustentabilidade dos planos, o monitoramento dos planos e tudo mais. Mas é uma luta grande. E a questão orçamentária é uma das coisas principais que precisa realmente ser priorizada e acompanhada. Não sei se respondi, mas é verdade, importante. É extremamente importante e vem, inclusive, a pergunta do seguinte: criança e adolescente são prioridade, ou ao menos deveriam ser. No entanto, o Estatuto ele é constantemente atacado, inclusive na questão da maioridade penal. Então, eu pergunto, como está hoje essa questão dos ataques constantes ao Estatuto e as lutas por nenhum direito a menos? E que perguntinha, Alessandra. Bom, a questão da situação, a gente sabe. Eu estava só, quando você falou de prioridade absoluta, eu acho interessante o que diz, porque o artigo 4 do Estatuto diz que é dever da família, como eu já disse, a prioridade absoluta, e depois diz, a garantia da prioridade absoluta compreende primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância, precedência de atendimento no serviço público de relevância pública, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, destinação privilegiada, orçamento de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Então, está bem previsto o que significa prioridade absoluta. Então, tem todas estas coisas. Mas, como você dizia, é incrível, porque o nosso presidente, logo no começo, disse o Estatuto serve para jogar na latrina. É uma coisa, mas ele não tem cara de pau, então não tem medo de dizer besteira, de dizer coisas estrondosas sem nenhuma preparação mais profunda. Então, esta questão foi crescendo, inclusive tem várias PL que querem diminuir o Estatuto da Criança e Adolescente. A gente vê, por exemplo, também as questões mais recentes, esta PEC chamada kamikaze, ou dos benefícios, coisas assim, que parece ir ao encontro, mas não tem nenhuma política estrutural. É uma coisa eleitoreira que agora, inclusive, encurralou todos os partidos até de oposição, que não podem se colocar contra, certo? Então, são estratégias que esvaziam as políticas, são uma coisa muito... Mas, por exemplo, o SINASI, você falava da redução da maioridade penal, agora estão crescendo as propostas pela redução da maioridade penal, não só os 16, mas até os 14. É que é um absurdo, porque a gente está lutando porque a socioeducação seja socioeducação e não coisa policial, e não repressiva, e não carcerária, mas agora, eu estava justamente falando com a responsável da Fundac, que participou do encontro nacional com o governo, estava dizendo que agora tem uma proposta de parceria público-privada, que já acontece no sistema carcerário, que seria para ser aplicado pela socioeducação. Então, migraria da socioeducação para a segurança pública. Então, perderia todo o sentido do trabalho educativo, do trabalho de reinserção, reintegração social, do plano individual de atendimento que ajude cada educando, cada adolescente a ter um projeto de vida, uma perspectiva de reintegração, de profissionalização, de futuro que tem, e para uma visão mais repressiva, carcerária, dentro da política de segurança. E em Santa Catarina, em Minas Gerais, já tem 2 projetos pilotos por 30 anos que seria esta parceria público-privada. Então, esses são um pequeno exemplo de esvaziamento por dentro da questão do Estatuto. Inclusive, outra questão da convivência familiar comunitária, por exemplo, a questão da adoção,
A nossa luta grande é que a adoção é a última medida. A criança tem direito a viver na própria família primeiro, ou numa família substituta, mas a princípio na própria família. Então, o que se faz para que a família em vulnerabilidade social tenha condições econômicas de renda, que tenha condição de ajuda, muitas vezes psicológica, para a situação de saúde mental, de drogatização dos pais ou de coisas desse tipo. Mas seria um investimento para que a família tenha condições de manter as crianças. E se tira das crianças, é melhor o menos possível a institucionalização, mas, por exemplo, uma família acolhedora, se mantendo na família, ainda mais se a criança é pequena, um bebê, etc. Então, mas a gente tem toda esta reflexão que a gente faz. Eu faço parte do grupo gestor do Movimento Nacional por Convivência Familiar Comunitária, que é aquele que elaborou o Plano Nacional, é muito ativo neste período também na Agenda 227. Mas, por exemplo, tivemos agora PLs lá em São Paulo, na Assembleia, que queriam facilitar a adoção de qualquer jeito, pulando o cadastro único nacional, que tem todo o critério mais sério, e facilitando até quem é família acolhedora, se ela é adotiva, esvaziando completamente. Se fala de estatuto da adoção, mas que esvazia o estatuto da criança e adolescente. Então, a luta da gente é justamente desmascarar estas questões, manter viva, porque o estatuto, por exemplo, esta visão pedagógica de ressocialização da socioeducação, é baseada em Piaget. É uma pedagogia de muito profunda, bonita, mas termina que não é aplicada, inclusive com vários agentes socioeducativos hoje que, infelizmente, agora quer ser armado, quer ser polícia, quer ser isso, aquilo, com certo bolsonarismo que entra. É um desafio muito grande. A gente acompanha de perto todas estas questões. Então, tem uma série de questões que esvaziam realmente de forma... para não dizer a questão do meio ambiente, por exemplo, a gente vê o desmatamento, a pesca ilegal, todas estas coisas. A morte de Bruno e Dan, por exemplo, são exemplo fortíssimo de descaso e de cumplicidade do governo nessas coisas. E lá a gente tem, no Movimento Nacional, tem gente da Amazônia, gente de Rondônia, etc., que trabalha com o povo indígenas, povo ribeirinhos, e a repercussão destas coisas são terríveis, com nossas crianças, inclusive até com fundamentalismo de certas seitas evangélicas que entra e que vão contra todas as tradições, a visão da cultura indígena, etc. Então, e com todo o apoio do governo. Isso, infelizmente, são coisas muito desafiadoras. Então a gente tem que ficar... O Estatuto é uma lei muito avançada, agora tem correções, tem coisas... Inclusive, ao longo deste ano, mudou um pouco, entrou a lei 12.010 em 2009, que era aquela da convivência familiar comunitária, são 54 9 artigos, ampliou muito a visão, mas sempre na mesma perspectiva. A socioeducação entrou a lei também, aquela do menino Bernardo, chamada da Lapada, lá, como se diz, né? E também que entrou contra a violência na educação dos filhos, etc. Então, tem uma série de leis que entraram para modificar, melhorar o estatuto. Ótimo. Mas quando entram leis que são para esvaziar e contra todos os princípios do Estatuto, que inclusive é em sintonia com a Constituição, e a Constituição e o Estatuto são em sintonia com a Convenção Internacional, com a ONU, Unicef, e todas estas coisas. Então, são retrocessos civilizatórios mundiais que a gente está vivendo. Então, a gente fica resistindo, ajudando a meninada a tomar consciência, a se organizar, se opor, a falar, porque tem que se expressar, etc. Você falou aí de uma questão que é uma das mais atacadas, né? Que é a questão da maioridade penal. Eu estava indo hoje para João Pessoa, inclusive esse foi um dos temas que o pessoal ia conversando de carro. Porque esses moleques de hoje podem roubar, mas não pode ser preso. Tem idade para votar, mas não pode ser preso. Né? Faz isso, mas não é penalizado. Tem que baixar mesmo, né? Para ter idade. Né? E a gente fala muito aqui da questão do sistema socioeducativo. O nosso sistema prisional já não presta, né? Não serve, na verdade, é um depósito de pessoas que cometeram algum crime e são jogadas lá e são esquecidas
sem a menor garantia de direito nenhum, porque se a gente vê a realidade dos presídios brasileiros, são horrorosos, né? Não ressocializa ninguém, na verdade, só deixa as pessoas mais vulnerabilizadas e aquelas que já são mais vulneráveis acabam entrando mais ainda na criminalidade quando sai, né, daquele sistema. E aí, por que essa questão da gente ser tão contra, do movimento de criança e adolescente ser tão contra a redução da menoridade penal, e como deveria ser, porque não é também, esse sistema socioeducativo que acolhe essas crianças que cometeram, as crianças e adolescentes que cometeram algum crime quando estavam na liberdade. Veja bem, é um desafio grande, porque tem temáticas que são apoiadas quando a gente fala da educação, tem um certo... Quando se fala da maioridade penal, quando se fala da socioeducação, é uma das questões, inclusive das críticas maiores ao Estatuto. Só que o Estatuto justamente não é que a pessoa não seja corrigido e não tenha, porque tem 3 anos que pode ser preso, mas tem as várias medidas de meio aberto, liberdade assistida, ajuda à comunidade, as várias possibilidades, etc., prestação de serviço. Então, tem uma série de coisas que são, só que a perspectiva, a questão central é, criança e adolescente são sujeitos de direito, diz o Estatuto, mas em desenvolvimento. Então, são crianças e adolescentes que estão crescendo, é uma fase de construção ainda da personalidade e tudo. Então, é terrível quando se escuta dizer uma árvore que nasce torto vai morrer torto. Aí, se uma pessoa pensa assim, é impossível pensar qualquer trabalho educativo, qualquer trabalho de transformação, de mudança, etc. Então, o pressuposto é que o adolescente, porque a criança não seria medida protetiva, não socioeducativa, mas o adolescente, quando comete um ato infracional, que não seria crime, porque na vigência da adolescência é ato infracional, aí tem, conforme a qualidade, a intensidade da coisa, terá que ter uma pena, Mas tudo isso é na perspectiva da socialização, da reintegração, não é da punição. Inclusive, nós lutamos muito pela justiça restaurativa, que inclusive até no ambiente prisionário adulto tem toda uma reflexão sobre passar de uma justiça que reproduz o castigo, a punição como forma repressiva, etc., para uma restaurativa que, inclusive, leva em conta a vítima também, a subjetividade dele, ajuda, muitas vezes, com círculos de paz, círculo de restaurativo, a entender a parte de cada e vai a um diálogo, etc. Então, tem toda uma humanização, uma perspectiva. E a socioeducação é toda nesta lógica, nesta perspectiva. Só que a visão da sociedade é que a culpa é dos adolescentes da violência, muitas vezes. São eles porque são perigosos. Mas a maioria dos adolescentes que estão em medidas socioeducativas são negros, são de famílias muito pobres, são crianças, adolescentes que tiveram a maioria dos direitos violados, nem habitação, nem convivência familiar, muitas vezes, figura paterna, materna, situações de escolarização frágil, muitas vezes mínima. Então, tem toda uma série de situações que são mais vítimas que... Então, a ideia de reduzir a idade penal é na visão como sociedade de bem, nós cidadãos de bem, esta visão sempre de bem e de mal, que nós somos certos e os outros não, esta questão maniqueia bem, mas que se nos sentimos ameaçados, porque estes adolescentes são perigosos, então temos que distanciar o mais possível, se pudesse matar seria melhor. Mas vamos pelo menos prender o mais cedo possível e ficar anos na prisão, etc. Mas esta é a perspectiva repressiva, defensiva, que não resolve, e muitas vezes, inclusive, quando entram mais novo no ambiente prisional, com 16, 17 anos, é uma escola de criminalidade, vai ser só piorando a situação. Só que a socioeducação, até agora, pouquíssimo se investiu
perché la socioeducazione seja realmente o che è, che seria justamente questa perspectiva di aiutare questi adolescenti. Il piano individuale di attendimento, il PIA chiamato, teria quando entra un adolescente o in un CREAS per la medida socioeducativa o in un'unità di internazione, aí a equipe socioeducativa, socioassistenziale, faz um diagnóstico com e percebe as potencialidades destes adolescentes, os limites, e vai criando uma proposta pedagógica de como ele poderia ser ajudado a superar todas as causas desta sua ato infracional, de problemática, e ajudá-lo a se reintegrar na sociedade. Então, toda a perspectiva é pedagógica, é de fazer... Só que isto pressupõe pessoas capacitadas, investimento na formação dos socioeducadores, investimento na política socioeducativa. Nós faz anos que estamos pedindo ao governador de sentar para discutir como é que esta política está sendo pensada pelo governo, que prioridade é essa, a Fundac que tem que ser reorganizada, reordinamento interno, mas não se consegue, porque não é prioridade, não tem grande interesse, vai ali amenizando, a não ser que aconteça como é no Lar do Garoto, matam outro adolescente, aí sim que tem, porque tem a reação internacional, a imagem do governo, mas senão não tem. Então, o problema principal para mim é não investir na socioeducação, não qualificar a proposta que é feita e na frente da dificuldade recuar e dizer, não, vamos punir o adolescente, vamos diminuir a maioridade penal. Como se resolve esse problema? Que não resolve, só piora. Então, mas seriam questões, porque depois tem da coisa áurea lá da Constituição, vai contra também, tem toda uma série de questões da maioridade penal e minoridade penal, mas é uma questão que de infelizmente cultural e política ideológica muito forte. E com este governo, com esta polarização, etc., vai aumentando cada vez mais. Mas quem está por dentro dos direitos de criança e adolescente é completamente contra a ideia da redução da maioridade penal, é para investir realmente em uma socioeducação de qualidade e que ajude os adolescentes a encontrar caminhos, a encontrar perspectiva de vida, profissionalização, etc. É impressionante como o tempo passa rápido, tanto que já estamos encaminhando para o final, infelizmente, mas nessas conquistas, em tudo que tem vindo com tanta luta, teve também o protagonismo desses jovens, desses adolescentes, que logo no início tu comentou que eles que estão coordenando a comemoração dos 32 anos do EG. Então fala pra gente um pouquinho como é que está essa programação da comemoração, o que é que vai ter, enfim, contigo. Certo, então, a comissão que organizou os 32 anos do ECA tem vários, inclusive depois posso mandar para vocês também toda a programação em geral, mas o momento principal para nós é o lançamento da campanha. Sobretudo, aprendemos na pandemia que a questão da mídia é muito importante para espalhar perspectiva de campanha, etc. Então, já há alguns anos, nós encarregamos a comissão de protagonismo da Remar para organizar este momento. Então, quarta-feira, dia 13, que é o aniversário do Estatuto, nós teremos no Ministério Público, no auditório do Ministério Público, no centro de João Pessoa, este momento de lançamento. Inclusive, será também transmitido pelo YouTube do Ministério Público. Então, a gente passa também para vocês a possibilidade, estamos vendo com vários municípios, eu estava conversando com Cabedelo, com Conde, eles vão se encontrar no CREAS, no CRAS, com a meninada, para assistir à distância ao lançamento, em modo que facilita. Mas tá bom, em todo caso, terá dois adolescentes que vão coordenar a coisa, terá uma mesa de abertura com uma pergunta que é de autoridades, a pergunta feita pelos adolescentes será: o que a tua instituição está fazendo para que a prioridade absoluta da criança seja realmente efetivada? Esta pergunta é para dizer, terá o presidente do Tribunal de Justiça, a doutora Soraya da Promotoria, a Michele do AB, o Jamil, que é presidente do Conselho de Direito SEDCA estadual,
um conselheiro tutelar, Reginaldo Ibaie, a Nídia, que é uma das adolescentes que representa também lá no Conanda Nacional a meninada, e o Tibério Limeira, que é o secretário da Secretaria de Desenvolvimento Humano, representando o governo. Então, eu, pelas redes. Então, esta será a mesa de abertura que vai um pouco responder a estas perguntas e vai ser um pouco catucada pelos adolescentes. Em seguida, depois tem um momento um pouco cultural, com cantos, com algumas coisas desse tipo, e depois tem uma mesa de adolescente, que terá um é do Nuca do Cabedelo, o Rubens, depois terá a mesma Nígia, Arthur, que é da Rede Crescer, de Cristo Rangel, Anderson, que é da Casa Pequeno Davi, Emanuela, que é do Conselho Nacional, etc. Cada um falando um pouco das temáticas, o trabalho infantil, a educação e evasão escolar, a questão do abuso e exploração sexual, a socioeducação, etc. Cada um com a própria versão, como tudo isso não está sendo prioridade absoluta, não está sendo priorizado, não está sendo. Então, eles vão dar um pouco toda a visão dele. E depois terá uma apresentação, o lançamento da campanha, ali terá o jingle, o VT será feito conhecer, depois veiculado, e depois tem peça de camisas, de banner, de outdoor, etc. Então, este é um momento um pouquinho forte e que, de qualquer forma, se vocês querem acompanhar com o YouTube do Ministério Público, a gente fez questão de fazer híbridos para favorecer quem é longe também. Mas depois teremos vários outros momentos. Por exemplo, à tarde do mesmo dia, na Maurício de Nassau, terá uma mesa redonda sempre sobre quem protege e resiste, de qual resistência poder fazer, etc. Depois, o dia 20, por exemplo, na universidade, terá ECA, 32 anos do ECA, e políticas públicas para a primeira infância, porque a primeira infância é outro desafio grande, pouco priorizado, mas que é fundamental, porque se você investe na primeira infância, o resultado é maior também depois. E depois, inclusive, temos também uma atividade no aeroporto, esta é uma novidade deste ano, com a Polícia Federal, a GO, a LATAM, para sensibilizar o público. O dia 31 é o dia contra o tráfico de pessoas, então a gente junta com o Estatuto e terá um dia de sensibilização no aeroporto e com a Rede de Bahia se envolvendo a meninada. E depois tem live, tem coisa em Cabedelo, em Lucena, Santa Rita, tem várias outras coisas que a gente manda se vocês querem também. Eu peço a Joelma, que ela é boa comunicadora, de mandar tudo que é bom para vocês. Ótimo. Mas que pena que o tempo passa muito ligeiro, né? Um instante passa a gente falando aqui. Eu falo muito também. Mas a ideia do Café e Prosa é justamente essa, é ser esse bate-bola, essa prosa sem muita questão, sem ser muito engessado mesmo, né? Para que as pessoas possam entender, né, de uma forma mais simples, né? Essas questões tão complexas que a gente acaba trazendo para dialogar aqui no café. E aí, só antes da gente encerrar, já convidar o pessoal para que na próxima segunda também esteja aqui com a gente vai conversar com o pessoal eu não sei falar inglês não, mas é Shield Fund Brasil, tem um nomezinho mais bonitinho, que é o Fundo para a Infância, né? Fundo da Criança, que vai falar sobre as ações dele também estão desenvolvendo aqui nessa região e aqui no município de Alagoa Nova. Próximo sábado a gente está iniciando a Escola de Formação Fernanda Bevenuti, lá no Curimataú e no Seridó, para trabalhar a questão dos direitos humanos das pessoas LGBTs, com seu empoderamento e incidência política, né? Então, a gente está iniciando lá nesse sábado, em 3 municípios, e vamos continuar durante o mês aí recebendo as coisas de Joelma, né, sobre criança e adolescente, sobre o ECA, e vamos também estar repassando, como a gente sempre contribuir com aquilo que a gente pode, né, também nesse processo de mobilização, de divulgação e de informar as pessoas da importância do ECA, de não cair nesse conto nesse conto que se tem de que o ECA estragou as crianças, de que as crianças estão assim por conta da política. Pelo contrário, né, graças à política que as crianças agora estão sendo vistas como crianças e não como objetos, como foram vistas durante muitos anos, que podiam ser surradas, espancadas, né, usadas, exploradas, escravizadas, né, e hoje, graças a esses direitos, isso ainda acontece, infelizmente, mas tem a penalização e ela acontece com uma frequência muito menor. E quando é denunciado, né, de fato,
o caso é resolvido, né? E essas crianças podem ter o seu direito, de fato, de estudar, né? De ter uma vida decente, de comer, de brincar e de aprender. E assim, a gente ter crianças melhores para ter jovens melhores e um futuro, né? Ainda é melhor, porque a gente está precisando muito, porque o nosso presente atual não tá essas coisas boas todas, não. Então, a gente tem que se espelhar aí nas crianças, fortalecer esse trabalho, né, nas nossas crianças, para que de fato a gente possa, né, viver nesse esperançar freiriano de que o amanhã de fato possa ser muito melhor do que o hoje e que os problemas que a gente tem hoje não sejam repetidos amanhã, né? Tem um cara que diz, eu sou ruim de dar citações, né, mas ele disse que uma pessoa inteligente, né, aprende com seus erros, mas uma pessoa mais inteligente ainda aprende com os erros dos outros. Então, a gente já erra muito, a gente já está errando muito no presente. Então, as crianças já vão ter muito erro para ver, né, quando for os adultos de amanhã, para dizer, ó, já cometeram isso aqui, não vamos cometer mais não. A gente pode cometer novos, mas os erros passados, né, vamos deixar para quem já os cometeu. E aí, Lorenzo, é agradecer demais, dizer que a Cajamana está sempre à disposição também para somar. A gente também dá a nossa contribuição aqui na política de criança e adolescente, né, com a forma que a gente dá com acesso à cultura, com acesso à informação. A Alexandra, junto com a ABC também, lá em Solânia, faz um serviço lindo, né, com criança e adolescente, também com a creche, né, com atividades de garantia da educação, da soberania alimentar, da formação das famílias, e aí cada um vai fazendo essa pontinha que devia ser a obrigação, que é a obrigação do Estado, mas que o Estado não faz, mas que bom, né, que tem as organizações que conseguem garantir que pelo menos um pouquinho disso chegue às nossas crianças. E aí, eu não sei se a Alexandre tem mais alguma coisa, ou se a gente já passa aqui para ele fazer os seus finalmente também. Só agradecer, gratidão, Lorenzo. Gratidão a Remar por cada dia estar dando esse passinho, auxiliando, realmente promovendo essas conquistas. Gratidão pelo seu tempo conosco e a palavra é sua para as nossas despedidas. Obrigado. Mas estava falando de Solânia, eu sempre vou na Escola Nosso Senhor do Carmo, lá que é uma experiência pedagógica alternativa, educação transformadora, faz parte do núcleo de educação transformadora, fiz uma Conani lá no Combi, agora terá nacional. Gente, essa questão de educação mais adequada realmente à necessidade. Mas eu queria agradecer muito, gostei. Eu tinha escutado outra vez com Verônica, um pouco, porque digo, não conhecia muito, digo, bom, eu gostei muito da atitude de você, da busca, que bom. E a gente tem que se fortalecer assim, juntar as forças de quem realmente é comprometido. Esta é a lógica um pouquinho do trabalho em rede, do trabalho somando. E, sobretudo, como você dizia, a sociedade civil tem um papel fundamental, porque o Estado de Direito é feito de sociedade civil também, e muitas das mudanças começam a partir. O mesmo estatuto, grande movimento, foi o Movimento Nacional Meninos de Rua, o Fórum DCA, era a sociedade civil que, sobretudo, e depois vai caminhando. Nós começamos agora com esta questão da saúde mental, com um projeto com a rede Crescer, agora a Secretaria de Educação está querendo espalhar em território, porque a experiência é exitosa, é um laboratório. Então, é importante fazer experiências positivas, a sociedade civil mostrar que é possível, indicar caminho, mas também não se substituir ao Estado, porque é o Estado o responsável. Então, esta capacidade de controle social, de monitoramento, de cobrar as políticas públicas é fundamental, esta consciência política, mas também nosso papel de responsabilidade social no dia a dia. Então, muito obrigado. Vamos acompanhar este ano. Eu acho que com as eleições é um desafio grande, mas esta questão de quem proteger existe, a prioridade absoluta, e se vocês ajudam a espalhar nossa campanha, eu acho que vai ser importante, porque a gente se fortalece e também mostra, porque tem muitas manifestações de violência, de visão repressiva, de redução de direito, mas mostra que tem muita gente que trabalha, que acredita, que dá a vida que há anos, então a gente tem que ser quem persevera até o fim, diz o Evangelho de alguns dias atrás, será salvo. Então, que a gente possa ser perseverante e firme no nosso compromisso, na nossa missão. Muito obrigado, gratidão, e vamos lá apoiar a nossa meninada, como a Rose sempre fazia, acreditando na criança, no adolescente, no potencial, no crescimento, no protagonismo e participação deles.
Vamos sim. E agradecer ao pessoal que acompanhou aqui a gente. A gente não conseguiu falar, mas um cheiro para cada um e para cada uma. É que esse negócio no Instagram fica muito pequenininho aqui. E no computador não tá abrindo. Mas nos próximos a gente vai se resolver para conseguir mandando cheiro para cada um e para cada uma. Vocês não voltam, né, para assistir a gente de novo. Mas só para a gente fechar mesmo, a gente não podia encerrar hoje sem deixar a nossa solidariedade, né, aos familiares do companheiro Paulo Afonso, que desencarnou, né, ontem. E aí a gente pegou uma mensagenzinha aqui pequena, né, para fazer esse ato de homenagem a Paulo Afonso, por tudo isso que ele representou e representa, e vai continuar representando, né, porque ele se foi em vida, mas sua memória e todos os ensinamentos que ele deixou vai continuar durante muito e muito tempo. Então, um Gente grande boa, se Paulo. foi, né? O mundo é hoje um lugar melhor porque existiu, porque você existiu e tornou mais belo, amigável e justo para que um dia se cruzou na sua vida. Hoje, seu coração não bate mais nesse mundo, mas você será para sempre recordado como um grande homem. Foi um privilégio conhecer uma pessoa tão maravilhosa, né, quanto Paulo Afonso. Ele foi simplesmente um ser humano íntegro, honesto, um educador apaixonado pelo que fazia e pode ter certeza que jamais será esquecido, pois pessoas assim são especiais e acabam por se tornar imortais. Então, Paulo Afonso, onde você estiver, né, descanse, né, descanse aí, tenha certeza que você pôde dar a sua contribuição com muita maestria aqui nesse mundo terreno e que, quem sabe aí, nesses dias nós nos encontramos, né, quando também desencarnarmos aqui deste mundo. Um cheiro e um cheiro para cada um e cada uma que ficou com a gente. Valeu, Paulo Afonso presente.